Antes de mais nada, eu quero falar uma coisa para você. Eu tenho uma mente milionária. E posso te pedir um favor? Repete essa frase comigo. Pode ser em tom de voz alta ou baixo, ou até mesmo só aqui dentro da sua mente. Vamos lá? Eu tenho uma mente milionária. Essa frase é muito falada no livro Os Segredos da Mente Milionária. No final de cada capítulo, o autor do livro, que é o T. Harv Eker, ele pede para a gente repetir essa frase em tom de voz alta. E eu já quero aproveitar e deixar aqui a recomendação de leitura desse livro, que mudou muita coisa na minha vida e eu tenho certeza que vai mudar na sua também. Eu já li esse livro 3 vezes e cada vez que eu leio, eu tenho um novo aprendizado. Vale muito a pena, não deixem de ler. Ele já teve mais de 2 milhões de cópias vendidas aqui no Brasil. Muita gente que quer mudar a vida financeira, ter prosperidade na vida, eles leem esse livro. Por quê? O livro ajuda a gente a reprogramar a nossa mente. E é por isso que eu criei esse tema para falar com vocês. Eu trouxe muito conteúdo do livro, muito aprendizado e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, meu nome é Raquel, para quem não me conhece, eu sou criadora desse canal, Kel Simplifica. Aqui eu falo sobre mentalidade financeira, sobre investimentos, com o objetivo de te ajudar a conquistar a sua independência financeira, cuidando do seu dinheiro e investindo de forma segura. E o tema que eu trouxe para falar com vocês hoje é como programar a sua mente para ser milionária. Eu trouxe basicamente o conteúdo desse livro, muita coisa que eu aprendi aqui. Nesse livro, o autor, ele fala como você deve aprender a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e também adotando hábitos de pessoas bem-sucedidas, ou seja, de pessoas ricas. Ele também fala que a maioria das pessoas associam o dinheiro a prazer imediato e que para ele o dinheiro deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Ele fala também que mudando os nossos pensamentos, a gente consegue mudar os nossos sentimentos e com isso a gente passa a agir e daí vem os resultados na nossa vida. E o que isso significa? Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente falando, ou uma pessoa milionária, quem sabe, você vai precisar substituir algumas crenças ou pensamentos ruins que tem aí dentro de você pelos chamados arquivos da riqueza. O autor, ele fala de 17 arquivos no livro dele. E aí eu vou trazer aqui para você 3 dele que eu gostei mais, que mais fizeram sentido na minha vida e que eu acho mais importante. Ele fala que fazendo isso, substituindo esses pensamentos e essas crenças ruins pelos arquivos de riqueza, a gente consegue ter os resultados que a gente quer e que vai de encontro aos pensamentos de uma mente milionária. Mas você pode estar aí pensando, mas Kel, como que eu vou saber que pensamentos e crenças são essas? Como que eu vou identificar isso? Eu vou aqui passar para você 6 dessas frases, desses pensamentos que a gente ouve quando criança, dos nossos pais ou nossos avós, que influenciam diretamente a nossa vida. Essas frases, elas ficam aqui guardadas, enraizadas no nosso subconsciente e acaba governando a nossa vida financeira. A primeira frase: você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Segunda frase: dinheiro não nasce em árvore. Terceira: os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. Quarta frase: isso não é para o nosso bico. Quinta frase: nem todo mundo pode ser rico. E a sexta e última frase: não temos dinheiro para isso. E agora eu te pergunto, você se identifica com alguma dessas frases? Você já ouviu? Ou então veio aí na sua mente a lembrança de uma outra frase que você tem ouvido em relação a dinheiro? Se sim, comenta aqui nos comentários para mim. Eu quero ver as frases que vocês já ouviram quando criança e que podem estar afetando a sua vida financeira hoje.
Portanto, minha amiga, você pode estar programada para mediocridade ou até mesmo fracasso financeiro na sua vida. Mas calma, não desespere. Eu sei que muita coisa vai clarear para você. E eu quero te ajudar a reprogramar aí a sua mente para que ela saia desse modo de escassez e comece a ir para o modo de mente milionária. Fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui uma outra pessoa. Então agora eu vou falar dos 3 arquivos de riqueza que eu separei aqui para o vídeo e que mais fizeram sentido na minha vida. O primeiro arquivo da riqueza é o de número 4. Ele diz o seguinte: as pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. E eu só quero aqui abrir um parênteses para você, para falar que quando o autor fala de mentalidade pobre, ele não quer dizer, ele não está julgando a pessoa por ela ser pobre. Ela pode ter apenas uma mentalidade pobre. Nada tem a ver com a situação financeira da vida dela, mas tem a ver com o que está dentro dela, a mentalidade dela. Eu era uma dessas pessoas que sempre pensei muito pequeno e me contentava com muito pouco. Eu lembro que eu falava umas frases assim: eu só quero ter dinheiro para quando eu precisar trocar o meu carro, eu poder trocar. Ou então eu até falava assim também, eu só quero ter a minha conta no azul e não ficar usando o cheque especial. E também eu tinha uma outra frase que é: não preciso de muito dinheiro para viver. Aí uma vez eu li que a maioria das pessoas, elas preferem pensar pequeno por causa do medo. A maioria das pessoas, elas têm medo de fracassar. E aí elas se sentem inferiores e não merecedoras das coisas. Então essas pessoas, elas não se consideram importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. E, portanto, elas se contentam com pouco ou quase nada. Para quem se identificou com isso, para quem tem essa mentalidade pobre, já pode ir mudando os pensamentos e começar a pensar de maneira grandiosa. O segundo arquivo que eu separei para falar com vocês é o arquivo de número 9. Ele diz o seguinte: as pessoas ricas são maiores que os seus problemas. Já as pessoas de mentalidade pobre são menores que os seus problemas. Eu falo que ele é um complemento desse arquivo que eu falei anteriormente. As pessoas que pensam pequeno, elas têm a tendência de fugir e evitar qualquer problema ou desafio, porque elas querem estar na sua zona de conforto. E quando essas pessoas têm algum problema, elas se desequilibram e acabam por colocar sua vida dentro daquele problema. E à sua volta, ela só vê problema, só enxerga problema. E quanto mais ela enxerga problema, mais ela afunda naquele problema, mais a vida dela vai para dentro daquele problema. O autor, ele fala que o tamanho do seu problema nunca é a questão. O principal é o que importa de verdade é o seu tamanho. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas nem se esquivar diante deles. O segredo é você crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade, qualquer problema que vá surgir na sua vida. Essas adversidades, esses problemas sempre vão existir e você pode escolher enfrentá-los e aprender com eles para crescer cada vez mais, ou então recuar e desistir. E para finalizar, eu vou trazer aqui o terceiro arquivo de riqueza que eu separei para você, que é o de número 16. Esse arquivo, ele fala o seguinte: as pessoas ricas, elas agem apesar do medo. E as pessoas de mentalidade pobre, elas se deixam paralisar por causa do medo. Como eu já tinha falado aqui para vocês, eu era uma pessoa que eu pensava muito pequeno e eu fugia dos problemas porque eu tinha medo de fracassar. Isso me deixou um bom tempo estagnada na vida e sem sair do lugar. E hoje eu sei que o fracasso faz parte do caminho para o sucesso, porque com ele vem muito aprendizado. Quem não fracassa não cresce. E quem não cresce, não enriquece.
o autor ele fala que o medo, a dúvida, né, a preocupação são alguns dos maiores obstáculos, não apenas ao sucesso, mas também à felicidade. E que uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e as de mentalidade pobre é que as primeiras elas estão dispostas a agir mesmo tendo medo, e as de mentalidade pobre preferem ficar ali na sua zona de conforto. E aqui eu quero contar um outro segredinho meu. Eu sempre fui uma pessoa que tive muito medo de me expor. Eu era daquelas pessoas que não gostava de falar em público, nunca gostei, né? Até hoje eu não gosto, eu tenho medo de ser julgada, medo do que as pessoas vão falar de mim, medo de perder meu tempo, de não dar certo, medo sempre me rodeou. Mas esse medo, ele não passou. E mesmo assim, eu estou aqui gravando esse vídeo para você. Por quê? Porque eu resolvi agir apesar do medo. Eu tenho uma frase que ela me acompanha assim há um bom tempo e que todas as vezes que vem alguma coisa querendo me paralisar, eu penso nessa frase, que é assim: o sucesso é treinável. Se eu quero ter sucesso na minha vida, eu preciso treinar. E eu preciso fazer e agir mesmo que eu esteja com medo. Porque se eu não fizer isso, eu não vou treinar e eu não vou ter sucesso. E eu sei de uma coisa, com o tempo, com a prática, com a constância, esse medo ele vai enfraquecer. Ele pode nunca deixar de existir, mas eu sei que ele vai enfraquecer. E ele nunca mais vai me paralisar, isso eu tenho certeza. Então agora eu quero deixar uma última frase, foi propositalmente pensada, porque ela vai fechar esse vídeo aqui com chave de ouro. Se você quiser anotar também, eu acho que vale super a pena. Essa frase é para você anotar e deixar num papel assim, colado na frente no seu espelho, ou no seu guarda-roupa, ou onde você trabalha, na sua mesa de trabalho. Guarda essa frase para você. É o seguinte, eu também tirei ela do livro. Se você só estiver disposta a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer. Beijo para vocês.